Fala concurseiro, fala concurseira, vamos aqui apresentar hoje o plano de estudos focado no concurso da Polícia Civil do Piauí, beleza pessoal? Presentezinho aí de final de ano, passar o dezembro, o Natal, o Ano Novo aí estudando, focado, buscando certamente a aprovação nesse concurso da Polícia Civil do Piauí. Trago aqui para vocês o plano de estudos organizado naquela mesma metodologia dos demais planos, PCCE, PMCE, Corpo de Bombeiros do Ceará, Polícia Penal do Ceará. Então são vários e vários planos já construídos com essa metodologia de metas de estudo aí, um plano focado especificamente no pós-edital para esse tão aguardado concurso da APC do Piauí. Especificamente aqui está focado no cargo de oficial investigador. A gente já vinha ali, de certa forma, vinha observando a questão das polícias civis cada vez mais estão adotando aí essas matérias novas, né, em tese, entre aspas, novas, contabilidade, algumas delas cobrando a parte de criminologia, medicina legal. Então a PC do Piauí também não foi diferente, então foi ali também e buscou, de certa forma, cobrança de alguns assuntos, além do que já estava sendo cobrado nos editais anteriores, tá? Então o edital anterior tinha base ali, o edital do concurso de 2018, muitas matérias do concurso de 2018 se repetiram, mas vieram na verdade ali algumas alterações em relação a essas matérias que vêm sendo cobradas com recorrência aí, como é o caso, por exemplo, de contabilidade, tá? Mas fiquem também um pouco tranquilos em relação a isso, porque por mais que tenha essa matéria, que em tese é um pouco mais complexa, o peso dela na prova, se você pegar ali o contexto como um todo, ele não é tão grande. Não estou dizendo para você não estudar a matéria, mas para você também não se desesperar por ter vindo aí essa matéria no edital da PC Piauí, tá? Então eu vou falar aqui especificamente sobre a organização do plano. As primeiras metas já estão disponíveis, tá? Nesses primeiros dias de lançamento, o plano está para um valor bem abaixo do valor normal dele, então você pode adquirir aí nessa promoção, beleza? Pagar no cartão, uma assinatura ali, você consegue acessar diretamente na Hotmart, beleza? Plano de estudos PC Piauí serão em torno aí de uns 250 metros, tá? Para você estudar, revisar a teoria, questão, métodos de lei seca, tudo organizado naquela mesma sistemática que eu já trazia ali nos planos de outros concursos, beleza? Por exemplo, métodos de estudo, meta 1, 2, 3, 4, 5. As metas, pessoal, eles são organizadas nessa numeração, independente da matéria, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até ali ao final do plano, tá? Então, uma dúvida muito recorrente dos alunos é em relação a meta 1 é um dia de estudo? Não. As metas, elas não são separadas e fixas por dias de estudo, porque o aluno ele vai estudar as metas conforme ali o tempo que ele tem disponível. Cada meta dessa ela é feita ali para ser cumprida em tese ali, um estudo assim, digamos assim, em uma hora e meia de estudo, tá? Claro que isso vai variar. Se o aluno estuda por PDF, ele provavelmente vai conseguir cumprir essa meta mais rápido. Se o aluno estuda por videoaula, vai demorar um pouco mais. Se o aluno ele já estuda há algum tempo, já tem uma base boa de certos assuntos, ele vai conseguir evoluir e certamente cumprir as metas de forma mais rápida, mais avançada. Um aluno que está iniciando ainda, que tem dificuldade em matérias, em assuntos, ele tende ali a demorar um pouco mais a cumprir essas metas, tá? Então você tem que adaptar essa carga de metas conforme a sua realidade. Também não adianta você pegar lá um PDF e passar, só ler, ou colocar a videoaula no 2 e só ver a videoaula se você não aprendeu o assunto, se você não vai conseguir resolver uma questão na hora que estiver ali fazendo a prova, tá? Então, tenha muita atenção a isso. Muitos alunos, eles reprovam, mas eu bati o edital, eu reprovei, não consegui ir bem na prova. Às vezes o aluno bate o edital só de forma superficial, sem estar ali preocupado com o que é mais importante, que é a qualidade de estudo. Então, não deixem de lado a qualidade de estudo e foquem na quantidade. Muito pelo contrário, você tem que ter ali um equilíbrio entre qualidade, quantidade, de tempo de estudo e tudo mais, tá? Então, fique atento em relação a isso, se monitore em relação a isso. Ah, Ronido, mas como é que eu faço esse monitoramento em relação à minha qualidade de estudo? Resolvendo questões. Então, a partir das questões, dos percentuais de acertos e de erros, você consegue ali observar se o seu estudo está sendo de qualidade ou não. Se você estudou um assunto já várias e várias vezes e vai fazer questões e erra muitas questões, e observa também, claro, que outros candidatos ali naquele percentual
que faz no sistema de questões, acertam aquelas questões, é uma questão que tem alto índice de acertos e você está errando bastante, então tem alguma coisa errada. Então pode ser que seja a hora de você pensar um pouco mais em rever a sua metodologia, o seu material de estudo, revisar mais vezes esse assunto, observar como está sendo o seu estudo, se está sendo um estudo produtivo, um estudo concentrado. Às vezes o aluno está ali estudando, lendo o PDF, mas a cabeça dele, o pensamento dele está lá em outro lugar. Então, se ele pegar ali 10 questões depois que terminou desse PDF e for fazer, ele não consegue acertar nem a metade. Por quê? Porque ele não estava concentrado, não estava ali focado no estudo em si, e acaba que isso foi mais uma perda de tempo em si do que um estudo para concurso efetivo de alto nível, beleza? Então fique atento em relação a isso, fica aí a dica, beleza? Então as metas elas são organizadas em formato de teoria barra revisão. Para quem já estudou o assunto, vai ser ali meramente uma revisão, ver a revisão, pega ali o seu resumo, pega ali o PDF grifado, pega ali algum material que você já tiver também a mais de revisão, revisa esse assunto e aí faz uma bateria de questões aqui, por exemplo, 20 questões do assunto. Para você que tem a assinatura lá do Que Concurso, eu já deixo um filtro aqui desse assunto para a banca FGV. Então isso já vai ajudar você a ganhar tempo ali. Em vez de você estar vendo os assuntos, abrindo o sistema de questões, fazendo o filtro do assunto ali, às vezes até com dificuldade de selecionar um filtro para aquele assunto, eu já trago isso para você aqui para adiantar a sua vida aqui em relação a esse filtro. Então você vai fazer a sua meta. Eu estou vendo o assunto pela primeira vez. Pega ali o PDF, vou ler ali a teoria que traz sobre esse assunto, por exemplo, que classes de palavras. Após você terminar esse assunto, essa parte teórica, aí você vai clica ali no link ali e faz 20 questões no sistema de questões aqui, se você utilizar o QC. Se você utilizar outro sistema de questões, infelizmente, eu não tenho filtro para todos os sistemas de questões. Trago mais para o QC, justamente em virtude de ser o mais disseminado, o mais comum em relação aos concurseiros, tá? Então tem outros alunos que estudam por outros sistemas, como o TEC, por exemplo. Aí nesse caso o aluno ele vai ter, de certa forma, que fazer o filtro ali por conta própria, tá? Em relação a isso, beleza? E as metas elas são de forma cíclica, tá? Então você não vai ficar vendo só um assunto, só revisando só uma matéria, não. Vai adiantando conhecimentos regionais, direito penal, contabilidade, raciocínio lógico, português, já volta ao português de novo, você percebe aí que é uma matéria que tem uma importância, tá? Ainda mais para a banca CFGV, é uma banca que tem o português bem peculiar, então é muito importante que você faça muitas questões da banca para você pegar ali o contexto, ver como é que ela adota ali uma linha de raciocínio em relação às questões de português e das demais matérias como todo também, tá? Mas principalmente português são questões bem específicas ali, dificilmente você vai ver questões parecidas de outra banca, tá? Tem muitas questões de FGV, graças a Deus, essa banca do concurso aí do PC do Piauí é uma banca que já é de renome em relação a isso, uma banca que tem muitos concursos já, então você não vai ter dificuldade aí em encontrar questões de português, de constitucional, de administrativo, de penal, então você não vai ter preocupação em relação a isso não, tá? A banca FGV tem muitas e muitas questões em relação a essas matérias do edital da PC do Piauí, beleza? Então você vai justamente fazendo esse ciclo de estudos. Eu trago para vocês também aqui, para vocês ficarem atentos a essa meta de lei seca, tá? Então, por mais que cada vez mais as bancas tenham cobrado questões um pouco aprofundadas, buscando ali doutrina, buscando jurisprudência, a lei seca ela é imprescindível aí para a sua caminhada, para a sua aprovação no concurso. Então, não deixe de lado a lei seca, estude lei seca. Por exemplo, nessa meta de direito constitucional, você vai estudar o artigo 5º da Constituição. Então, você vai pegar lá o seu material, se é uma lei seca esquematizada, se é uma lei seca comentada que você tem, ou se é a mesma própria lei seca ali do site do Planalto, você vai estudar o artigo 5º e, posteriormente, você vai fazer já 20 questões aí da FGV sobre esse assunto, já para você treinar ali a prática em relação a esse assunto. Eu gosto muito dessa metodologia de colocar ali questões e assuntos, porque o aluno vê o assunto, ele também já observa como é que a banca vai cobrando aquele assunto nas provas. E aqui já fica outra observação. Quando você estiver fazendo as questões, que você errar uma questão, que você ficar com muita dificuldade, também, após você resolver a questão, identificar ali o erro, ou mesmo que você errar, é bom que você pegue ali a lei seca que você utiliza, você pega ali seu material de revisão
e já faça ali uma observação, já coloque uma anotação, faça um grifo a mais nesse tópico ali, nesse detalhe que você errou, para que você, posteriormente, quando for revisar esse material, você já observe ali, relembre e não venha aí a errar novamente uma questão que cobre aí um conteúdo semelhante, tá? Então é aprendendo com os erros que você vai progredindo no seu percentual de acerto e vai buscando aí melhorar os seus percentuais rumo à aprovação, beleza? Então é isso, pessoal. O plano de estudos ele segue essa metodologia de métodos de estudo, já tem ali na plataforma 50 métodos, tá? Então você que adquirir o plano da PCPAUI já vai ter 50 métodos disponíveis para você já começar todo o vapor. Eu sugiro aí, dependendo do tanto tempo que você tem disponível por dia. Professor, eu tenho só 3 horas, 4 horas de estudo. De 2 a 3 médias por dia, tá? Então essa é uma média que eu considero boa para você avançar essas matérias, esses tópicos assim, tá? Se você tem o dia todo disponível, eu sugiro você fazer em torno de 4 metas, tá? E separar também um pouquinho do seu dia ali para você fazer um estudo por fora, um estudo de revisões, aqueles tópicos que você tem mais dificuldade, aquele assunto, aquela matéria que você vê e revê e tem muita dificuldade. Então, eu sugiro que vocês também tenham ali um estudo por fora para você, de acordo com a sua realidade, para você justamente fazer uma revisão desses assuntos e fazer baterias de questões específicas em cima desse assunto. Beleza, pessoal? Então é isso. Boa preparação aí de reta final e, se Deus quiser, aí em janeiro, fevereiro, vocês já estarão aí comemorando a aprovação desse concurso da PC Piauí. Valeu e até a próxima.